Capítulo 2º. Do Fundo Nacional da Cultura, FNC. Artigo 4º. Fica ratificado o Fundo de Promoção Cultural, criado pela Lei nº 7.505, de 2 de julho de 1986, que passará a denominar-se Fundo Nacional da Cultura, FNC, com o objetivo de captar e destinar recursos para projetos culturais compatíveis com as finalidades do PRONAC de Inciso 1º. Estimular a distribuição regional equitativa dos recursos a serem aplicados na execução de projetos culturais e artísticos. Inciso 2º. Favorecer a visão interestadual, estimulando projetos que explorem propostas culturais conjuntas, de enfoque regional. Inciso 3º. Apoiar projetos dotados de conteúdo cultural que enfatizem o aperfeiçoamento profissional e artístico dos recursos humanos na área da cultura, a criatividade e a diversidade cultural brasileira. Inciso 4º. Contribuir para a preservação e proteção do patrimônio cultural e histórico brasileiro. Inciso 5º. Favorecer projetos que atendam às necessidades da produção cultural e aos interesses da coletividade, e aí considerados os níveis qualitativos e quantitativos de atendimentos às demandas culturais existentes, o caráter multiplicador dos projetos através de seus aspectos socioculturais e a priorização de projetos em áreas artísticas e culturais com menos possibilidade de desenvolvimento com recursos próprios. Parágrafo 1º. O FNC será administrado pelo Ministério da Cultura e gerido por seu titular, para cumprimento do Programa de Trabalho Anual, segundo os princípios estabelecidos nos artigos 1º e 3º. Parágrafo 2º. Os recursos do FNC somente serão aplicados em projetos culturais após aprovados, com parecer do órgão técnico competente, pelo Ministro de Estado da Cultura. Parágrafo 3º. Os projetos aprovados serão acompanhados e avaliados tecnicamente pelas entidades supervisionadas, cabendo a execução financeira SEC, PR. Parágrafo 4º. Sempre que necessário, as entidades supervisionadas utilizarão peritos para análise e parecer sobre os projetos, permitida a indenização de despesas com o deslocamento, quando houver, e respectivos pró-labore e ajuda de custos, conforme ficar definido no regulamento. Parágrafo 5º. O secretário da Cultura da Presidência da República designará a unidade da estrutura básica da SEC, PR que funcionará como Secretaria Executiva do FNC. Parágrafo 6º. Os recursos do FNC não poderão ser utilizados para despesas de manutenção administrativa do Ministério da Cultura, exceto para aquisição ou locação de equipamentos e bens necessários ao cumprimento das finalidades do fundo. Parágrafo 7º. Ao término do projeto, a SEC, PR efetuará uma avaliação final de forma a verificar a fiel aplicação dos recursos, observando as normas e procedimentos a serem definidos no regulamento desta lei, bem como a legislação em vigor. Parágrafo 8º. As instituições públicas ou privadas recebedoras de recursos do FNC e executoras de projetos culturais, cuja avaliação final não for aprovada pela SEC, PR, nos termos do parágrafo anterior, ficarão inabilitadas pelo prazo de 3 anos ao recebimento de novos recursos, ou enquanto a SEC, PR não proceder à reavaliação do parecer inicial. Artigo 5º. O FNC é um fundo de natureza contábil, com prazo indeterminado de duração, que funcionará sob as formas de apoio a fundo perdido ou de empréstimos reembolsáveis, conforme estabelecer o regulamento, e constituído dos seguintes recursos. Inciso 1º. Recursos do Tesouro Nacional. Inciso 2º. Doações, nos termos da legislação vigente. Inciso 3º. Legados. Inciso 4º. Subvenções e auxílios de entidades de qualquer natureza,
inclusive de organismos internacionais. Inciso 5º. Saldos não utilizados na execução dos projetos a que se referem o capítulo 4 e o presente capítulo desta lei. Inciso 6º. Devolução de recursos de projetos previstos no capítulo 4 e no presente capítulo desta lei, e não iniciados ou interrompidos, com ou sem justa causa. Inciso 7º. 1% da arrecadação dos fundos de investimentos regionais, a que se refere a Lei nº 8.167, de 16 de janeiro de 1991, obedecida na aplicação à respectiva origem geográfica regional. Inciso 8º. Revogado. Inciso 9º. Reembolso das operações de empréstimo realizadas através do fundo, a título de financiamento reembolsável, observados critérios de remuneração que, no mínimo, lhes preserve o valor real. Inciso 10. Resultado das aplicações em títulos públicos federais, obedecida a legislação vigente sobre a matéria. Inciso 11. Conversão da dívida externa com entidades e órgãos estrangeiros, unicamente mediante doações, no limite a ser fixado pelo Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento, observadas as normas e procedimentos do Banco Central do Brasil. Inciso 12. Saldos de exercícios anteriores. Inciso 13. Recursos de outras fontes. Artigo 6º. O FNC financiará até 8% do custo total de cada projeto, mediante comprovação, por parte do proponente, ainda que pessoa jurídica de direito público, da circunstância de dispor do montante remanescente ou estar habilitado à obtenção do respectivo financiamento, através de outra fonte devidamente identificada, exceto quanto aos recursos com destinação especificada na origem. Parágrafo 1º. Vetado. Parágrafo 2º. Poderão ser considerados, para efeito de totalização do valor restante, bens e serviços oferecidos pelo proponente para a implementação do projeto, a serem devidamente avaliados pela SEC-PR. Artigo 7º. A SEC-PR estimulará, através do FNC, a composição, por parte de instituições financeiras, de carteiras para financiamento de projetos culturais, que levem em conta o caráter social da iniciativa, mediante critérios, normas, garantias e taxas de juros especiais a serem aprovados pelo Banco Central do Brasil.